Agora são 10 horas e eu falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Há 60 dias, mais ou menos, de completarmos 3 anos da fundação do coletivo, damos início a um projeto que visa difundir informação e conhecimento para o maior número de pessoas possíveis. Nesse sábado, iniciamos um ciclo de lives com especialistas de várias áreas, do Brasil e exterior, sobre suas experiências no combate à obstrução de direitos humanos ocasionados pelo uso do termo alienação parental, seja como síndrome ou seja como lei. O nosso tema de hoje é a revogação da lei de alienação parental no México e por que o Brasil não revogou ainda. Desde já, eu deixo o meu convite para seguirem a nossa página e não perderem nenhuma parte do nosso projeto. Então, inicio dando as boas-vindas, dando bom dia a Marta e a Nálida, né? E convido a deputada Marta Tari, deputada federal no México, a nos contar um pouco sobre a história dela, né? E como foi essa trajetória com todo esse trabalho, né, para a revogação da lei da alienação parental no México. Bom dia. Buenos días, Alessandra. Bueno, agradezco muchísimo la invitación a participar esta mañana con ustedes. Trataré de hablar despacio para que puedan entenderme todos aquellos y compartir con ustedes la experiencia desde México. Si me permiten, voy a compartir una página para poder ir, para que sea más entendible lo que voy a comentar. Aquí está. No sé si me puedan comentar si la están viendo de manera correcta. Lo que les quiero hablar el día de hoy es justamente la derogación de la ley de alienación parental en México y por qué en Brasil no se ha revocado todavía. Primero comentar que en el derecho, en las leyes, hay un sesgo, siempre ha habido sesgos de género. El sistema patriarcal en el derecho no ha sido neutral, afecta de manera diferente a mujeres y hombres. Seguramente como en México había muchas leyes, sigue habiendo muchas leyes que de manera preferente apoyan a los hombres o están del lado de los hombres porque son los que al final de cuentas han hecho las leyes. Y estos impactos, sin duda, han sido diferentes en las familias y en todos los espacios en favor de los hombres. Por ejemplo, en México, hasta los años 70, las mujeres no podían trabajar o incluso solicitar el divorcio porque había leyes que preferían o ponían en el centro el derecho de la familia y dentro del derecho de la familia el derecho de los hombres a conservar a esa familia. Y me parece sin duda que la alienación parental va en ese mismo sentido y es por eso que es importante verlo a la luz de este enfoque, de un enfoque de género en el derecho. Bajo el postulado de la imparcialidad y la neutralidad, el derecho ha servido para controlar la vida y el cuerpo de las mujeres. La alienación parental es uno de los mecanismos que ha servido en el ámbito legal para revictimizar a las mujeres que están a cargo del cuidado y la custodia de niñas, niños y adolescentes, pero que es una figura, la alienación parental, que no tiene sustento científico y violenta los derechos humanos de todas las partes involucradas. La alienación parental no es un síndrome y violenta los derechos humanos. Es importante mencionar que en México se ha intentado, y en muchas partes del mundo, como en Brasil, se ha intentado introducir el síndrome de alienación parental. Sin embargo, ninguna clasificación de enfermedades en todo el mundo, ni ninguna clasificación de trastornos mentales la reconoce como un síndrome. Para poder ser considerada un síndrome, debería de tener algunas características, entre otras cosas, que la reconozca como una enfermedad. Y nos parece que justamente al no contar con estas características, ninguna clasificación ha incorporado al síndrome de alienación parental dentro de la clasificación de enfermedades porque no lo es. Desde un análisis de género, este mecanismo termina por castigar a las mujeres que en muchos casos ha vivido en un contexto de violencia de género
y ello está involucrado en las separaciones familiares, así como les impide cuidar y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. No es casualidad que en la mayor parte de los casos, cuando se argumenta una situación de alienación parental, justamente es a partir de las demandas por divorcio, y cuando en esas demandas por divorcio incluso se está argumentando situaciones de abuso sexual de niñas y niños al interior de la familia. Por lo tanto, el derecho sin ciencia no incide o incide mal en los problemas sociales con consecuencias graves en la práctica del derecho. De hecho, en nuestro país, justamente la Corte Suprema, cuando analizó el caso de la alienación parental, argumentó que no se podía incorporar dentro del derecho una clasificación científica o un concepto que alude a cuestiones científicas como es un síndrome, que no tenía una comprobación real. Y es por eso, entre otras cosas, que en México, desde la Corte Suprema no se ha reconocido esta incorporación a las leyes mexicanas. Sin embargo, los intentos no han dejado de parar, o sea, han sido en varias ocasiones. Explicaba en una charla previa con nuestras compañeras Cibele, Alessandra y Nálida, que desafortunadamente con el sistema que tenemos, que permite por una parte una legislación nacional y también legislaciones locales, es decir, una por cada uno de los estados que integran nuestro país, en cada uno de estos países, de estos estados, perdón, se ha incorporado o se ha pretendido incorporar esta figura. Aquí les quiero poner algunos ejemplos. En la Ciudad de México, en el 2014, la Asamblea Legislativa local aprobó la reforma al Código Civil del Distrito Federal. En su momento, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue derogada en agosto de 2017 por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y por lo tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no determinó con respecto a esta acción de inconstitucionalidad. Hubiera sido muy importante para contar con elementos jurídicos fuertes que nos permitieran hacerle frente a otros procesos de reforma que se están viviendo en el país. Recientemente, en Oaxaca, en 2016, el Congreso del Estado incorporó la figura al Código Civil del Estado de Oaxaca. La Defensoría de Derechos Humanos de ese estado de Oaxaca interpuso también una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, y en ese caso la Corte declaró inconstitucional parte de los artículos por considerar excesivo quitar la guardia y custodia con este tipo de figuras. En Michoacán, en el 2018, el Congreso local reformó el Código Penal local para castigar hasta por 5 años a quien incurra en alienación parental. La Corte y la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronunciaron por considerar que esta reforma violenta los derechos de las y los menores. Legisladores impulsan una nueva reforma para eliminar esta reforma en el Estado. Y muy recientemente, hace apenas unos días, en Coahuila, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal del Estado para castigar la alienación parental con hasta 3 años de libertad supervisada y multa económica de hasta $3,000. ¿Qué queremos poner en evidencia aquí? Pues por una parte que es una reforma que ha estado buscando incidir en el tema de las separaciones, de los divorcios, y por eso las reformas han ido justo al Código Civil, y las reformas que están pensadas al Código Penal también están relacionadas con juicios de divorcio. ¿Por qué? Porque en los juicios de divorcio a la hora de denunciar situaciones como el abuso sexual, pretenden que una persona pueda ser señalada como alienada y que por lo tanto no tiene el derecho a defenderse por la vía penal. En la Cámara de Diputados, en 2019,
también a nivel federal, ya no solamente a nivel local, se han inscrito diferentes iniciativas de esta naturaleza. La propuesta para declarar al día 29 de abril como Día Nacional de la Sustracción de Menores y la Alienación Parental. Es decir, quieren grupos conservadores en nuestro país que contemos con una efeméride nacional como Día Nacional contra la Sustracción de Menores y la Alienación Parental, juntando dos temas, además, que no tienen que ver el uno con el otro. La sustracción de menores es una situación que se ha visto, se ha vivido, y que existen mecanismos legales para atenderla, y la alienación parental justamente es la parte contraria. Y están buscando que se reconozca este día. Por supuesto, esperamos impedirlo en la Cámara de Diputados, es apenas una iniciativa. También hay una iniciativa de reforma para incluir la alienación parental en el Código Civil Federal, y en el Senado de la República hay una iniciativa para incluir en la Ley de los Derechos de la Niña, Niños y Adolescentes la figura de alienación parental. ¿Cuáles son las características que hay alrededor de todas estas iniciativas? Porque es importante decirlo. No son iniciativas que vengan sin ningún objetivo o que sean de buena intención de algunos legisladores, sino que todas las iniciativas que se han presentado en diferentes momentos en nuestro país comparten características generales. Y eso nos permite considerar que hay sin duda una reorganización de grupos conservadores que han venido promoviendo este tipo de iniciativas. Las redacciones son casi idénticas y retoman fuentes legítimas en su campo, pero no muestran una lógica argumentativa y ética. Es decir, en la mayor parte de los casos han logrado construir una comunicación alrededor de este tipo de iniciativas muy similar, en el sentido de argumentar que se trata de que los niños o niñas en una situación de divorcio, de separación de los padres, no tienen la capacidad para definir por sí mismos con quiénes estarían mejor en el caso de la separación. Y lo que buscan es anular su voz. Nosotros en México pasamos de un sistema en el cual se tutelaba los derechos de los menores. Esto significaba que había una persona mayor quien era el encargado de tutelar los derechos de menores. Es decir, era la persona que debía de hablar por los menores para defender sus derechos. Este sistema cambió en el 2014 al pasar a un sistema en el cual ahora a los niños, niñas y adolescentes se les considera por sí mismos como sujetos de derechos. Es decir, son las niñas y los niños quienes tienen conciencia de sus derechos y son quienes deben avalar qué es lo que quieren para sí mismos. Y por supuesto está el Estado de Derecho, que siempre debe de poner por encima de cualquier problema de tipo familiar o legal el interés superior de las niñas y los niños. ¿Qué significa el interés superior de las niñas y los niños? Que se debe buscar en toda la legislación nacional, constitucional o convencional fuera del país, las leyes que protejan de mejor manera los derechos de las niñas y los niños. Y en este sentido, la alienación parental, por supuesto, es contraria al interés superior de los niños. Las iniciativas presentadas retoman fuentes cuestionables que vulneran los derechos humanos. ¿Qué es lo que hemos hecho en México para impedir o limitar que se avance? Y que les digo, no es una lucha terminada, no es algo que podamos decir en México nunca más va a haber alienación parental, como pudieron ver en la presentación anterior. Hay varios intentos por seguir avanzando en reformas en materia de alienación parental, pero ha sido muy importante que desde los movimientos estemos muy presentes identificando cuáles son los problemas. Primero, para poderlo limitar, se ha requerido de la movilización social de organizaciones feministas en la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay una parte importante de las organizaciones feministas en México que han asumido este tema
de oponerse a la alienación parental como un tema importante. ¿Por qué? Porque se ha podido identificar que detrás de la figura de la alienación parental se encuentran abusos y violencia contra mujeres y niños y niñas. Y es por eso que ha habido, cada vez que se presenta una iniciativa de esta naturaleza, una importante movilización social por parte de las organizaciones feministas y de defensa de derechos de niñas y niños. Existe también la facultad de comisiones de derechos humanos, como han podido ver en los demás casos. Las comisiones de derechos humanos son quienes han recurrido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En algunos casos no ha podido la Corte pronunciarse porque al final de cuentas ha sido la propia autoridad quien ha retirado o quien ha modificado esta legislación, y es por eso que no se ha concretado su interpretación, y nos parece muy importante que la Corte pueda entrar al fondo sobre este tipo de iniciativas para definir de manera muy clara que son contrarias a los derechos humanos de, como dijimos desde un principio, todas las partes involucradas. También hay un ejercicio de la facultad del titular del Ejecutivo local al no enviar las iniciativas de ley, lo que en México conocemos como veto. Es decir, los gobernadores podrían evitar enviar las iniciativas a que se promulguen, y eso impediría que entraran en vigor. Y, por supuesto, ha habido la necesidad de que al interior de los congresos haya un conocimiento por parte de las legisladores y legisladores para impedir o revertir las iniciativas. Sin embargo, es bien importante decirles que un tema de esta naturaleza es muy importante la comunicación, y por eso he puesto estos otros 3 temas alrededor de la alienación parental. La comunicación que se ha construido en torno a esta figura tiene a muchos legisladores simple y sencillamente sin entender cuáles son los impactos que tiene incluir una figura de esta naturaleza en la vida de los niños, las niñas y las mujeres. Y es por eso que nos parece muy importante que en el movimiento que se arme para poder impedir que avancen este tipo de iniciativas, siempre tengan estas 3 partes. Una jurídica, que implica ver todos los mecanismos legales que pueden servir para impugnar iniciativas de esta naturaleza. La participación de las defensorías de derechos humanos es muy importante, y, por supuesto, incluso pensar en mecanismos internacionales una vez que se hayan agotado las vías legales al interior del país, porque sabemos que no siempre al interior se puede contar con todos los elementos que te permitan revertir este tipo de iniciativas, pero es importante recurrir a mecanismos internacionales. También nos parece muy importante la activación de tipo político. Necesitamos saber claramente con qué actores políticos contamos como aliados en este tema. Con actores políticos nos referimos, por supuesto, a personas dentro de los partidos políticos, a diputadas o diputados, senadores, gobernadores, cualquier persona que esté dentro de la toma de decisiones, que sean aliados a la causa, con quienes podamos contar, a quienes se les pueda hacer llegar información, quienes tienen un perfil de defensa de los derechos humanos que a lo mejor no tienen este tema en su esfera de acción, que es importante que conozcan cuál es la implicación de este tipo de iniciativas. Y de manera muy importante, generar una comunicación para que quede muy claro cuáles son los impactos que hay detrás de la incorporación del síndrome de alienación parental en nuestras leyes. ¿Qué impactos tiene en la vida de las niñas, los niños y de las mujeres? Hablar que detrás del sistema de alienación parental está la violencia familiar, muchas situaciones de violencia familiar, pero también se pretende tapar con la alienación parental situaciones de abuso sexual de niñas y niños que pretenden con este tipo de figuras no sean escuchados. ¿Cuáles son estos impactos de la alienación parental? Se hace mal uso, equiparan desproporcionadamente los conceptos teóricos y legales.
Se legisla y juzga sin fundamento científico, ético ni legal, por lo que es violatorio de los derechos humanos. Sostiene sesgos patriarcales en el derecho, al reproducir los roles y estereotipos de género en detrimento de las mujeres. Revictimiza a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar e impide a las mujeres la protección de niñas, niños y adolescentes que están bajo su cuidado y custodia, aún en casos extremos en que está en riesgo la vida de las personas involucradas. En nuestro país, en este caso, quiero poner un ejemplo muy concreto y seguramente sucede en varios países de América Latina. Las mujeres cuando acuden ante los tribunales en una situación de divorcio, generalmente lo hacen en situación de desventaja. ¿Por qué? Porque son las mujeres las que menos recursos económicos y legales tienen para presentarse ante un juez y además cuando se enfrentan ante un juez cuentan con un marco legal que no necesariamente es favorable a los derechos de las mujeres. Y si a todo esto se aumentan este tipo de figuras, simple y sencillamente una mujer frente a los jueces y este tipo de leyes violenta todos sus derechos, pero también los derechos de las niñas y los niños. Tenemos casos en los cuales mujeres que han denunciado situaciones de abuso sexual de niñas y niños se encuentran ante un gran problema de poder comprobar este tipo de situaciones porque todo momento son cuestionadas y que además a las personas a las que denuncian cuentan con mecanismos legales o incluso de con amigos que les ayudan a que este tipo de casos no avancen y por supuesto los recursos económicos que impiden que esto suceda. Finalmente, existe suficiente información, estudios y argumentos que de todo tipo que desarticulan la alienación parental, como en el caso de España, donde el Consejo General del Poder Judicial publicó la Guía de Criterios de Actuación Judicial en materia de custodia compartida. También se requiere hacer valer lo anterior como contrapeso en el ámbito político, legislativo y judicial para su avance, como en el caso de Argentina, cuyo gobierno manifestó su oposición contraria a la alienación parental como un síndrome por considerar que se trata de una falacia carente de rigor científico. Y aquí solamente una aportación más de lo que hemos vivido en México. Al pretender que sea un síndrome, como ya vimos desde un principio, que no tiene características para ser considerado científicamente un síndrome, también se utiliza para pretender no solamente darles terapias a niñas y niños, sino también medicarlos. Y esto es, por supuesto, total y absolutamente contrario a los derechos de las niñas y los niños, pero entra en juego otro interés más, que es el interés de la industria farmacéutica, que ha buscado en todo tiempo promover medicaciones para niñas y niños en diferentes síndromes que han venido fabricando para mantener a los niños medicados. Es necesario, muy importante, articular esfuerzos de la sociedad civil organizada para visibilizar los efectos de la alienación parental ante la complejidad que implica la invisibilidad y progresividad de los derechos humanos y la obligación de garantizarlos universalmente para todas las personas. En ese sentido, es muy importante lo que están haciendo ustedes como comité para poder visibilizar este tema, para que la ciudadanía conozca con ejemplos concretos de qué se trata y que además vean que no es una situación que solamente se vive en Brasil, sino que nos sucede en varias partes de América Latina y que están buscando de manera permanente ir a incluir este tipo de figuras que violentan los derechos de las personas. Por mi parte, me quedaría hasta acá, nuevamente agradeciendo la enorme oportunidad que ha significado comunicarme con ustedes y espero que lo que estoy comentando sea del interés en Brasil y que pueda servirles para el proceso que ustedes están dando para revertir las leyes que en esta materia han venido a vulnerar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y de las mujeres. Muchísimas gracias por la invitación. Nós que agradecemos, Marta, para nós é uma honra, né? E essa época de pandemia, de isolamento, acabou proporcionando que a gente
pudesse utilizar outros instrumentos para unir, né, as pessoas em torno dessa pauta, e isso nos dá, é um grande privilégio, né. Eu vou retomar um pouco a minha apresentação, porque depois eu fiquei sabendo que acabou cortando, né, e não, e a transmissão ocorreu a partir da tua fala, né. Eu sou a Alessandra, integrante do Coletivo de Proteção à Infância e à Voz Materna, né, falo aqui de Porto Alegre, do Brasil, a Marta está falando do México, e a Nálida de São Paulo. Nós estamos há mais ou menos 60 dias de completar 3 anos da fundação do coletivo, que é no dia 12 de setembro, e demos início a um projeto que visa difundir informações e conhecimento para o maior número de pessoas. Neste sábado, a gente inicia um ciclo de lives com a participação especial de com especialistas de várias áreas do Brasil e do exterior, e que vem contar sobre as suas experiências no combate à obstrução de direitos humanos ocasionados pelo uso da lei de alienação parental, seja como síndrome, seja como lei. O tema de hoje, né, é a revogação da lei da alienação parental no México, e por que o Brasil não revogou ainda, né. Deixo o meu convite para que as pessoas sigam a página, que acompanhem o nosso projeto. Nós teremos aproximadamente 2 meses de live entre sextas e sábados, dependendo da disponibilidade das pessoas. Novamente dou bom dia a todas e todos, né, e dou bom dia a todos que entraram na nossa página, que estão comentando, que estão acompanhando, né, que estão torcendo pela gente e que estão querendo, assim como nós, aprender mais sobre esse tema, porque a informação, né, é libertadora, né. Aproveito para dar bom dia para o pessoal do apoio, a Cibele, que também é integrante do coletivo, o André Liboni e o Cláudio Martinez, que está nos assessorando na parte técnica, né, e todas as pessoas. Cumprimento agora a Nálida Coelho Monte, defensora pública no estado de São Paulo e coordenadora do NUDEM São Paulo, que vai nos contar um pouco como tem sido a trajetória, né, da alienação parental aqui e quais são os encaminhamentos que eles têm feito através do NUDEM. Bom dia, Nálida. Oi, bom dia, Alessandra. Primeiro, eu queria começar agradecendo pelo convite, né, de participar dessa live, desse momento de construção. Acho que aí eu preciso agradecer especial cuidado e atenção de Alessandra e de Cibele, né, que foram muito receptivas desde o início, que começaram a pensar nesse projeto, o coletivo Voz Materna. Agradecer também o coletivo Mães em Luta, que é com quem a gente tem mais contato aqui em São Paulo, e dizer, né, que foi o coletivo Mães em Luta que levou esse tema para o NUDEM, e a partir daí a gente começou a estudar a lei de alienação parental de uma forma mais crítica. Queria também agradecer e parabenizar a Marta pela fala, assim, foi uma fala extremamente rica, esclarecedora, e agradecer em especial por ela ter acordado muito mais cedo para conseguir conversar com a gente hoje. Sem dúvida nenhuma, esse compartilhamento de experiências bem-sucedidas, ele é essencial, né? E dizer que hoje a minha fala aqui, ela é a fala do NUDEM como um todo, né? E o NUDEM somos eu e Paula na coordenação, e tem Ana Carol e Pamela, que é uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos e profissionais de serviço social. Então, acho que hoje eu, assim como Marta, eu vou apontar alguns problemas específicos da lei de alienação parental e dizer como que esses problemas, eles refletem, eles impactam a realidade brasileira, né? Acho que, inicialmente, é essencial aqui colocar como característica o contexto de aprovação da lei de alienação parental. Ela é uma lei que é caracterizada por uma intensa ausência de densidade democrática, né? A gente sabe que para uma lei ter legitimidade democrática, ela não basta que ela seja aprovada pelo legislativo, porque a democracia ela tem mais de uma dimensão, né? Ela não acaba nessa dimensão
nessa dimensão representativa, ela também tem um aspecto substancial, um aspecto deliberativo. Então, a lei de alienação parental, ela foi aprovada aí num processo de 20 meses, só uma audiência pública, sem a participação de conselhos profissionais, né, de medicina, psiquiatria, psicologia, serviço social, que são, que têm uma importância e uma necessidade de se apropriar desse debate. Então, acho que a primeira característica é essa, né, a ausência de densidade democrática que cerca o processo de aprovação da lei de alienação parental. Outra característica é essa característica que foi trazida por Marta, né, que é a ausência de cientificidade do próprio conceito de síndrome de alienação parental. Então, não existe, de forma consensual, quais que são as condutas caracterizadoras de alienação parental, qual que é a forma de diagnóstico, qual que é o tratamento a ser aplicado, se há ou não possibilidade de medicalização de crianças, por exemplo, e não há também, de forma clara, estudos que conseguem medir o grau de impacto da alienação parental na vida de crianças e adolescentes, né? Portanto, essa ausência de cientificidade que cerca o próprio conceito de alienação parental, de síndrome da alienação parental, ele acabou fazendo com que diversos países revisassem a sua legislação, como ocorreu, por exemplo, no caso do México, e diversos outros países tratassem o tema de forma extremamente crítica, como ocorre nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha e na Argentina, como também a Marta já acentuou. Essa lei de alienação parental, além disso, ela também tem um impacto diferenciado para mulheres, como a Marta também já trouxe aqui, e esse impacto diferenciado para as mulheres, ele pode ser evidenciado no contexto brasileiro, pelo próprio projeto de lei de alienação parental, que traz em sua justificativa um texto de Maria Berenice Dias, que é uma doutrinadora e das principais defensoras da lei de alienação parental, que fala o seguinte: isso é um texto que está na justificativa do projeto de lei de alienação parental. Muitas vezes, a ruptura da vida conjugal gera na mãe um sentimento de abandono, de rejeição e de traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. Quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, desencadeia um processo de destruição, de desmoralização e de descrédito do ex-cônjuge. Ao ver o interesse do pai em preservar a convivência com o filho, quer vingar-se, afastando o eixo do genitor. A isso, cria uma série de situações visando a dificultar ao máximo a impedir a visitação. Leva o filho a rejeitar o pai, a odiá-lo. E aí, Maria Berenice Dias define este processo, né, como síndrome de alienação parental, como programar uma criança para que odeie o genitor sem qualquer justificativa. Trata-se de uma verdadeira campanha para desmoralizar o genitor. O filho é utilizado como um instrumento de agressividade direcionado ao parceiro. A mãe monitora o tempo do filho com outro genitor e também seus sentimentos para com ele. A criança que ama o seu genitor é levada a afastar-se dele, que também a ama. Isso gera a contradição de sentimentos e a destruição do vínculo entre ambos. E Maria Berenice Dias ainda tende a equiparar a alienação parental a uma espécie de fala que as crianças são órfãos de pais vivos. O modo como essa discussão ela é posta, né, no Brasil acaba gerando aí uma visão extremamente estigmatizada da mulher, simplória e unidimensional, né, que transforma ou reduz a mulher a esse ser irracional, que é motivado pela vingança e pela dificuldade de superação do fim da relação conjugal. Quando esses estigmas, esses estereótipos da mulher, eles são transportados para o sistema de justiça, né, e começam a se repetir no cotidiano forense, no dia a dia, né, jurídico, no limite, isso tem um efeito muito grave, porque impede que as mulheres tenham acesso a um juízo imparcial, né, já que esses juízos, com essas imagens estigmatizadas, eles já têm ideias ou têm ideias pré-concebidas em relação ao que é a mulher, né. Então, nesse sentido, a lei de alienação parental tem, com certeza, um impacto diferenciado para as mulheres. Além disso, né, a lei de alienação parental acaba também conduzindo a um processo de silenciamento das mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque ela é, com certeza, utilizada como defesa
em situações de violência doméstica. O impacto diferenciado de legislações em determinados grupos, a despeito dessas legislações elas serem consideradas neutras, ele é reconhecido como possível, né, essa discriminação indireta, tanto pela Recomendação 33 do CIDOL, quanto também pela Corte Constitucional Brasileira, que em pelo menos 3 ocasiões, e mais recentemente, quando permitiu que homens homossexuais pudessem doar sangue, reconheceram a possibilidade de impacto diferenciado de legislações em determinados grupos minoritários, né, em determinados grupos políticos. Então, acho que a primeira grande questão aí que a lei da alienação parental traz é esse impacto diferenciado em relação às mulheres. Assim como a Marta trouxe, aqui no Brasil também já houve uma tentativa de criminalização da conduta de alienação parental para punir mulheres que denunciem violência doméstica contra seus parceiros, apesar de que atualmente não tem nenhum projeto de lei nesse sentido, mas já houve. E, por fim, acho que é importante também dizer que a lei de alienação parental ela é completamente desproporcional e ela falha na adequada proteção de crianças e adolescentes, que é o fim a que essa lei se destina. Primeiro, porque ela é desnecessária, né? Ela não traz nenhuma medida que já não existia no ordenamento jurídico brasileiro. Dentre as medidas que a lei de alienação parental traz, é possível enumerar algumas, como, por exemplo, a aplicação de advertência, de multa, a reversão da guarda, a suspensão do poder familiar. Todas essas medidas já existiam no ordenamento jurídico brasileiro, poderiam ser aplicadas no bojo de ações de família, com base em um único critério, que é o melhor interesse da criança, o superior interesse da criança. E agora, essas medidas que já existiam passam a ser aplicadas como sanções ou como punição para a prática da alienação parental. Quer dizer, como Souto Maior, que é ministro da Suprema Corte de Portugal, ressalta, é um processo de invisibilização ou um processo de invisibilização simbólica, né, das crianças. E mais, né, a lei de alienação parental, ao trazer essa perspectiva adversarial, essa perspectiva punitivista, acaba retirando da centralidade da prestação da tutela jurisdicional a criança e o adolescente e colocando a relação conjugal conflituosa, né? Não bastasse isso, a lei de alienação parental também subverte aí a doutrina da proteção integral e retira das crianças e adolescentes a condição de sujeitos de direitos, ao receber os seus relatos com desconfiança, né? Então, as relações familiares que são extremamente conflituosas e complexas, né, em que podem ocorrer problemas como maus tratos, abusos sexuais, violência doméstica, ou simplesmente o filho ou a filha não terem vínculo afetivo com os seus genitores, todos esses problemas sociais complexos acabam sendo reduzidos à ocorrência da alienação parental, né, a partir do momento em que há apropriação do direito por este conceito pretensamente científico ou pretensamente médico. Então, isso é extremamente grave, sobretudo por causa da questão da violência sexual, que é um fenômeno no Brasil que atinge aí, segundo o último boletim epidemiológico publicado, mais de 70% da violência sexual, ela é praticada contra crianças e adolescentes, e mais de 60% dessa violência ocorre no contexto da família, né? É um tipo de violência que é marcado por ser silenciosa, por ser crônica e pelo seu caráter repetitivo. Então, essas denúncias de violência sexual acabam sendo recebidas com descrédito, né? Isso é uma coisa extremamente grave, né? Porque retira das crianças e adolescentes a condição de sujeito de direito, coloca a sua palavra à prova, a teste, e a lei de alienação parental acaba funcionando também como uma mensagem para o juiz ou para a juíza, né? De receber aquele relato das crianças e adolescentes com uma espécie de desconfiança, né? E além disso também tem uma outra coisa que acaba, uma das sanções que são aplicadas, né, como consequência da alienação parental, que se revertem em prejuízo de crianças e adolescentes, que é a privação do contato de crianças e adolescentes com aquele genitor que é sua referência de cuidado primário. Então, isso é uma coisa que não é só violenta, não existe também
provas científicas de que essa privação de contato é algo que beneficia crianças e adolescentes, e, além disso, né, nesse contexto em que há denúncias de maus tratos, de negligência, de violência, retirar a criança do contato do genitor, que é responsável pelos seus contatos primários, e colocá-lo, essa criança e adolescente, sem vigilância, sobre os cuidados, né, e responsabilidade daquele genitor que é acusado, põe em risco a segurança de crianças e adolescentes. Um caso ficou muito conhecido aqui no Brasil, que foi o caso da menina Joana, que ela tinha 11 anos, um caso do Rio de Janeiro, em que a criança, ela foi colocada, foi retirada dos cuidados da mãe, que tinha acusado o pai de maus tratos, foi retirada dos cuidados da mãe pelo prazo de 90 dias, né? A ideia é essa terapia da reaproximação. Coloca a criança e o adolescente nessa terapia de reaproximação para que fortaleça o vínculo com o genitor considerado alienado. Então, durante 90 dias, essa criança foi privada do contato com a mãe, e nesse intervalo de tempo, ela morreu, né? E aí foi encontrada com diversos hematomas, e com a ideia aí de que provavelmente a sua morte foi consequência de maus tratos ou negligência por parte do pai. Então, isso também é uma coisa extremamente grave, né? Para além disso, a lei de alienação parental ainda contribui também para uma visão estigmatizante de crianças, filhas de pais separados, né? Também sem evidências científicas, as pessoas que defendem a lei de alienação parental associam as crianças vítimas de alienação parental, supostamente vítimas de alienação parental, adultos que vão ter problemas, né? Vão sofrer com uso problemático de drogas, uso problemático de bebidas ou adultos violentos. Também não há qualquer estudo científico em relação aos impactos da alienação parental na vida adulta, né? Apesar disso ser propagado como se fosse uma verdade científica. Além do mais, eu vejo com extrema gravidade o fato da lei de alienação parental também impor a terapia compulsória, né, como uma das hipóteses de sanção, sobretudo porque não existe sobretudo porque não é possível se pensar que qualquer tratamento médico ou qualquer tratamento psicológico possa ser imposto de maneira compulsória por um órgão jurisdicional que não tem a capacidade de avaliar problemas de saúde, né, das pessoas. Ela, Vieco, quando fez uma fala sobre alienação parental na audiência pública, trouxe um conceito bastante interessante, né? Ela fala que é uma espécie de colonização do direito por parte das questões de saúde mental. E, por fim, acho que, como Marta pontuou bem, a superação, a revogação da lei de alienação parental passa necessariamente por uma construção que, para além de ser jurídica, ela também é política e comunicacional. Né? Acho que, do ponto de vista político, no Brasil, a gente tem um momento que não é favorável, né? Acho que o Brasil ele é marcado agora por um momento político de ascensão de um populismo autoritário, que ele é centrado principalmente nas políticas de lei e ordem, nas políticas de controle do Estado, e que acabam impondo também uma visão específica, né, uma visão única de modelos ideais de família e de moral. Acho que a ascensão desse populismo autoritário acaba tendo reflexo também na medida em que ele se junta com algumas brechas institucionais que permitem, por exemplo, que o presidente indique o procurador-geral da República numa sabatina protocolar. Acho que esse contexto acaba fazendo com que o procurador-geral tenha apresentado um parecer na lei de alienação parental extremamente mal fundamentado, dizendo que as mulheres não têm legitimidade para discutir uma lei que, em princípio, ela é benéfica para a criança e adolescente, e que acaba, na verdade, deixando de lado uma construção teórica sólida e significativa que o próprio Ministério Público Federal, por meio da PFDC, já tinha em relação a esse assunto, né? Do ponto de vista do legislativo, existem iniciativas de tentativas de revogação da lei de alienação parental,
que é, inclusive, decorrente da CPI dos maus-tratos, e existem também iniciativas no sentido de reformar a lei de alienação parental, porque reconhece que, de fato, há um problema com a lei, mas associam esses problemas a uma má aplicação da lei. Então, essas iniciativas no legislativo, ora avançam e ora retroagem. Né, mas eu acho que eu também vejo que um dos problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil ainda é uma ausência de apropriação por parte dos conselhos profissionais do debate acerca da alienação parental. Então, não existe um envolvimento ainda de conselhos, né, de psicologia, serviços sociais, medicina e psiquiatria em torno desse debate, né, de todos os impactos da lei de alienação parental para mulheres e crianças. Acho que agora, né, a gente precisa ver como que essa questão vai ser tratada pelo judiciário, né, e esperar que essa legislação possa ser revista pelo STF. Eu queria concluir a minha fala, mais uma vez, agradecendo pelo convite, né, de Alessandra e de Cibele, e também dizendo da minha imensa felicidade de conhecer Marta e de poder trocar essas experiências com ela. Obrigada. Ok, muita informação, muita coisa que a gente não sabia, né? A gente tem trabalhado nesses 3 anos, a gente faz algumas movimentações, a gente conta nossas histórias, né? E a gente percebe que realmente está do lado dessa lei quem não conhece, quem não sabe os mecanismos, né, de funcionamento dela, tudo que está envolvida, né, todo o silenciamento, todo nosso bloqueio na hora de buscarmos os nossos direitos, né, humanos básicos para nós e para nossos filhos, né. Queria agradecer as 2 convidadas, né. Queria só trazer uma explicação do formato da nossa live, né, que normalmente são mais conversas, né, mas como é um conteúdo bem didático, a gente preferiu abrir o espaço que as convidadas achassem disponíveis para falar, né, porque, afinal, chega das mulheres serem silenciadas, né, a gente vê em muitos locais, são convidadas para falar e normalmente tem suas falas cortadas a todo momento, né, o conteúdo foi muito rico, e avisar mais uma vez, né, que a live vai continuar disponível no site, e nós vamos colocar ela disponível no Facebook, assim como todas as outras que vão acontecer, né. Queria abrir um espaço, então, para as convidadas fazer as suas considerações finais, né, e de dizer assim, o que vocês sugerem, né, como movimento de caminhos necessários para estimular a revogação da lei no Brasil e barrar esse tipo de entendimento em outros locais, porque a gente sabe que há um lobby, um movimento muito grande, principalmente Argentina, Espanha, Portugal, para que a alienação parental se torne lei, né, lá naqueles países. Não sei se queres começar, quer fazer, né, Marta, e depois a Nálida, para a gente continuar a nossa secuencia. Sí, gracias, Alejandra. Pues me parece muy importante que podamos estar en esta comunicación más allá de Brasil, como efectivamente lo comentábamos, es una estrategia que los grupos conservadores están utilizando en toda América Latina y que pues tiene al final de cuentas como objetivo central el control del cuerpo de las mujeres. Estaba leyendo los comentarios que existen en el chat de la transmisión por Facebook Live y me parece pues de alguna manera interesante comprobar que desafortunadamente compartimos las mismas realidades. Es decir, lo que comentan de las mujeres que sufren situación de violencia, que no encuentran lugares de refugio a donde acudir cuando tienen una situación de violencia y que además buscan ser ahora estigmatizadas o amenazadas con el tema de alienación parental si no se someten a las condiciones que imponen para una separación, son las realidades que compartimos también en México. Afortunadamente en México no se cuenta, las leyes todavía no tienen este tipo de figuras, pero los intentos son permanentes por introducirlas.
¿Por qué? Porque al final de cuentas está de por medio de la alienación parental la gravedad de la violencia en la familia. O sea, en México, además, a raíz del confinamiento, seguramente a ustedes les pasó algo muy parecido. La emergencia sanitaria por coronavirus implicó que hubiera un confinamiento en los hogares, y esto ha venido a aumentar las situaciones de violencia en la familia. Imagínense además estar conviviendo 3 o 4 meses de manera permanente en casa con tu agresor, sin posibilidades de salir a pedir ayuda, ¿no? Esto sin duda seguramente generará muchas solicitudes de divorcio, pero eso es lo de menos. El problema es lo que están viviendo las mujeres en este momento. Tenemos un sistema de llamadas al 911 y el número ha crecido entre enero y esta fecha en más del 60% de llamadas de auxilio. Y esto imagínense que es en medio de una situación muy difícil. Muchas mujeres difícilmente incluso pueden tomar el teléfono para hacer una llamada para pedir auxilio, pero además tenemos lo que ustedes también comentan, medidas de protección y cautelares muy deficientes. Es decir, ¿qué pasa aunque hay una llamada de auxilio de esas mujeres? Pues que en el mejor de los casos habrá una contención emocional y nada más. Entonces, sin duda, me parece que este tipo de temas tenemos que analizarlos además a raíz de lo que se conoce como la nueva normalidad, es decir, lo que ahora, después de del coronavirus, nos está cambiando las formas de convivencia y desafortunadamente es en detrimento de las mujeres, porque las mujeres son las que se siguen haciendo cargo del cuidado de niñas, niños, de las personas enfermos y además en una situación de violencia. Por eso me parece muy importante que podamos estructurar los movimientos que hay en favor de los derechos humanos. Por eso creo que no solamente que es importante lo que ustedes están haciendo, pero hay que buscar una articulación de diferentes movimientos en materia de derechos humanos para que entiendan la gravedad de la incorporación de este tipo de figuras en las leyes para poder hacer fuerza y poder derogar las leyes. Y que, como les decía, en una instancia mayor consideren la posibilidad de acudir a organismos internacionales. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos y mecanismos internacionales donde se levante la voz con respecto a este tipo de situaciones, para que la voz o la mirada más bien de otros organismos esté puesta para lo que está sucediendo en Brasil, y esto contribuya al movimiento que ustedes han impulsado para derogar este tipo de legislaciones. Perfeito. Eu acho que aqui no Brasil, assim como no México também, a gente tem uma tradição jurídica que é extremamente patriarcal, né? Como você bem ressaltou no início de sua fala. Aqui também, as mulheres tiveram a possibilidade de se divorciar a partir dos anos 70, né? Então, também, a gente vem dessa tradição jurídica patriarcal e tem a necessidade de que o direito ele seja aplicado nessa perspectiva de gênero. Esse, na verdade, é o desafio, né? O desafio que no Nudem, na Defensoria, a gente enfrenta diariamente, a ideia de que essa perspectiva de gênero, ela tem que ser levada para todas as áreas do direito, né? Tanto para o enfrentamento da violência doméstica, quanto para a área do direito penal, do direito de família. Portanto, esse debate com essa perspectiva de gênero, ele deve ocorrer de forma transversal, em todas as áreas, em todas as matérias de direito, principalmente porque viemos também dessa tradição jurídica patriarcal. Penso, com a Marta, que a mobilização da sociedade civil em torno desse debate é extremamente importante, né, principalmente porque a gente tem um legislativo que também é pouco representativo da sociedade, né, um legislativo aí que é basicamente formado por homens brancos, que são os descendentes das elites coloniais brasileiras, né, das capitanias hereditárias. Então, é um legislativo que é extremamente ainda
pouco representativo, com muito poucas mulheres no legislativo também. Então, esse debate, ele certamente tem que partir da sociedade civil. Acho que hoje, talvez nosso principal desafio seja mobilizar entidades que defendam crianças e adolescentes para fazerem parte desse debate. Acho que hoje ele já é extremamente amadurecido, né, em entidades feministas, a gente já consegue traçar bem, assim, uma perspectiva de gênero, um impacto diferenciado para as mulheres da alienação parental, mas as entidades que defendem crianças e adolescentes ainda têm uma interpretação de forma muito acrítica da lei de alienação parental, entendem como algo que é benéfico para a preservação de vínculos familiares entre os genitores, apesar do CONANDA, que é um órgão protetivo da criança e adolescente, já ter se pronunciado no sentido de que a lei da alienação parental não protege crianças e adolescentes. Então, acho que esse é o nosso desafio, né, de trazer mais atores e mais atrizes para compor esse debate de uma forma mais qualificada. A oportunidade é agora, né, no momento em que a gente discute a constitucionalidade dessa lei na Corte Constitucional Brasileira, e a gente coloca o NUDEM à disposição, né, para as contribuições jurídicas e políticas em torno dessa questão, coloca o Núcleo e a Defensoria Pública de São Paulo também à disposição desses coletivos e desses grupos aí que fazem parte desse debate. Obrigada. Então, obrigada a nossas duas convidadas, né, é uma honra ter recebido elas no nosso coletivo, né, ter conhecido quase que pessoalmente, porque normalmente a gente só se conversa em grupos, né, e tem informação sobre o que tem acontecido, e é bom poder ver que existem as pessoas, que existem rostos, que existem pessoas que estão lutando pelos direitos humanos, né, que estão buscando a verdadeira proteção da criança, né, não o tão falado superior interesse da criança, que na verdade deixa a criança de lado, né. Queria agradecer as pessoas que estão nos acompanhando nesse nosso piloto, dizer que nós não somos casos isolados, que tem outros coletivos que trabalham no mesmo propósito, né, a Nálida citou o coletivo Mães na Luta, né, nós temos nos próprios comentários, nós temos mães bem atuantes que acompanham nesse projeto, que levam a nossa pauta a várias instâncias, né. A gente está feliz de que com essas informações a gente está conseguindo mudar o posicionamento de vários conselhos, de vários especialistas, de alguns juristas. Temos também a ONG Vozes de Anjo, temos o Grupo NID, então são várias organizações, em quase todos os estados nós temos um coletivo formado, né, e vamos continuar falando dessa pauta. Esse foi o nosso primeiro programa, né, iniciando o nosso projeto, às vezes a gente se perde um pouco, mas terão mais, e nós vamos continuar trazendo informação, nós vamos continuar esclarecendo as pessoas, abrindo espaço para um conteúdo de qualidade, sem atacar ninguém, né, é assim que nós trabalhamos no nosso coletivo, né. Estou muito feliz com a presença das duas e de todas as pessoas que nos acompanharam. Lembro de novo que o vídeo vai estar disponível na nossa página, no YouTube. Peço para que as pessoas nos sigam, né, para ter informação, porque semana que vem tem mais, né, semana que vem nós vamos ter a Rita Cássia de Portugal e a Ariane Leitão aqui do Brasil, mas mais detalhes só se vocês nos acompanharem, tá? Muito obrigado mesmo, gurias de coração, assim, vocês são nossas parceiras de luta, né? Bom dia a todas e Bom tchau. dia. Bom dia. Bom dia. Tchau.